Tudo começou há 10 anos atrás. Minha mãe estava com pressão alta, ela é hipertensa, precisava que eu comprasse remédio para ela. E estava um tempo chuvoso. Minha mãe passando mal, peguei a bicicleta e fui comprar o remédio para ela. Só que no meio do caminho, assim que eu saí da portaria do clube, eu fui acidentado. Eu caí de bicicleta, não lembro o que aconteceu. O porteiro falou que o ônibus me atropelou. Não senti dor nem nada. Quando eu percebi, eu estava enxergando tudo vermelho, era sangue mesmo para tudo quanto é lado, estava todo machucado. O ferro da bicicleta, do raio da bicicleta estava enfiado na minha perna. Eu tirei aquilo e tentei voltar para casa para me medicar, né? Fazer alguma coisa comigo. Minha mãe não tinha carro, a gente com a dificuldade na vida, passou um vizinho que era médico, o seu Anacleto, falecido já. Ele me pegou com a minha mãe de carro, me levou até o hospital mais próximo. E o médico falou, o que aconteceu com ele? Aí minha mãe falou, o porteiro disse que ele foi atropelado por um ônibus. Aí o médico, vamos fazer uma chapa, vamos tirar a chapa dele, da cabeça, da parte do corpo, ver se quebrou alguma coisa. Enquanto isso, sentia muita sede e muito sono. Quanto mais eu tentava me mexer, eu não conseguia, ficava cada vez mais difícil. Até que ele me botou na mesa para tirar o raio-x e eu apaguei. Eu lembro que eu fiquei desacordado, né? Fiquei sonhando em que estava num salão grande, tinha um pano branco com um pano vermelho balançando, sempre com vento, assim, mas tudo muito suave, e uma mulher. Essa mulher, ela falou, olha o que eu precisei fazer para você vir até aqui, a gente precisa conversar e não sei o quê. Daí eu perguntei para ela, já morri? Tô morto agora? Não, ainda você não morreu não. Tá tudo bem. Vamos conversar. Daí ela falando, eu perguntando outras coisas. E quando eu olhei pro lado, tinha o violino como se fosse assim, num criado mudo, né? Uma mesinha pequenininha e tinha só o violino. Daí eu parei de prestar atenção no que ela estava falando e ela falou assim, tá bom, vai lá e pega, esse violino é seu. Eu falei, não, mas eu não sei tocar violino, eu sou lutador. Aí ela, mas você sabe tocar também, experimenta, pega lá. Daí eu peguei. Aí quando eu comecei a sentir o instrumento no meu corpo e tal, começou a vir essa música, que é o lamento. Quanto mais eu tocava, mais ela se aproximava, mais umas lembranças vinham na minha cabeça, mas não fazia sentido, né? Porque eu tinha uma vida e aquilo era como se fosse minha vida também, só que em momentos diferentes, isso não se encaixava, não fazia sentido. Até que eu fiquei incomodado com tanta coisa e resolvi falar para ela que queria ir embora. Ela falou, olha, não pode ir embora agora, é muito difícil você ir embora daqui sozinho, você precisa da ajuda da gente e tal. Eu falei, não, mas eu preciso ir embora, não estou me sentindo bem. E aí eu deixei ela falando lá e peguei o violino e fui embora. Daí ela falou assim, olha, para você ir embora você tem que ir em frente até chegar numa porta muito grande e vai ter que abrir a porta sozinho. Eu falei, não tem problema não, eu dou um jeito. E era uma porta, sei lá, enorme. Tamanho da Pedra do Elefante lá onde eu moro, em Maricá, como se fosse a Floresta da Tijuca, pedra enorme. E aí eu fiquei empurrando aquela pedra, aquela porta até abrir. Quando eu abri, eu estava deitado na sala onde eu morava com minha mãe e meu padrasto,
E a minha mãe passou, eu peguei o braço da minha mãe. E eu perguntei para ela, mãe, cadê meu violino? E ela falou assim, Dalva, você não toca violino, você é lutador profissional, tá? Você luta taekwondo e tal. Eu falei, é. Você pegou meu violino para vender, para pagar alguma dívida? Tudo bem, não tem problema. Ela, não, você nunca teve violino, você nem toca violino. Eu falei, não, então vamos ver. Aí eu pedi para minha mãe de aniversário o violino. Isso era no início do ano, né? Aí meu aniversário chegou, meu pai que me deu o primeiro violino, comecei a olhar para aquilo e falei, caramba, esse violino não é muito bom não, mas tá tudo bem, vai assim mesmo. E o pessoal achando estranho, né? Como se eu já conhecesse, né? Aí eu botei as cordas, botei o cavalete para cima, afinei o violino, tensionei o arco, botei o violino no ombro e comecei a tocar. E eu comecei a fazer tentar tocar o violino, né? Mas naquele momento eu já sabia tocar parte dessa música. Eu tenho um amigo, Bruno, que fazia aula no Vila Lobos. E ele falou, Dalbert, vem comigo que eu vou te apresentar o meu professor de violino. Que ele pode ser um cara que vai te ajudar na sua vida. Eu falei, tá bom, vamos lá. Quando eu cheguei lá, o Hindenburgo, que é o meu primeiro professor de violino, ele já falou, não, você já toca há muito tempo, né? Eu falei, não toco não, eu tenho 2 semanas de instrumento e tal. E ele falou, não acredito nisso, tem que conversar com a sua mãe, essa história aí, com o pessoal e tal. Aí conversou, e minha avó estava viva na época, contou. E até que ele falou, não, fica comigo aqui, eu vou te dar aula no Vila Lobos, a gente vai conversando no decorrer da sua carreira aí, vou te dar aula e tal, vou te ajudar. Seja bem-vindo, maravilha, é uma honra para mim poder recebê-lo em minha casa. Ele tinha um vizinho chamado Bruno, que estudava comigo. O Bruno chegou para mim um dia e disse assim, eu gostaria que você conhecesse o meu vizinho Dalbert, que é um gênio. Mas como um gênio? O senhor precisa conhecê-lo porque de vez em quando eu estudo violino lá, eles moravam na casa, e o Dalbert passava pela porta da casa do Bruno e eu via ele estudar violino. Um dia o Dalbert resolveu bater na porta para ver quem que estava tocando violino. E o Bruno o recebeu e tal, e começaram aquela conversa, aquela amizade. E eu posso pegar isso o Bruno me contando, eu posso pegar no violino para experimentar? Aí o Bruno deixou, o Dalbert disse, mas você não toca violino, como é que você vai tocar? Não, deixa eu dar uma olhada. Aí pegou o violino e saiu tocando. Foi assim que eu conheci o Dalbert. Quando o Bruno chegou para mim dizendo que o Dalbert tinha sofrido um acidente, foi atropelado por um ônibus, bateu com a cabeça, e quando recobrou os sentidos, ele estava se vendo na figura de um violinista. Foi aí que aí você... É uma situação difícil de você dizer. Qual é a explicação que se dá do nada, que você nunca... Porque violino é um instrumento complexo. Tem que saber pegar no violino, depois pegar no arco. Tudo isso tem uma técnica. E quando o aluno vem pela primeira vez estudar violino, ele passa por algum tempo nessa fase. E o Dalbert não, o Dalbert já pegou o violino, quando chegou lá na minha sala, que ele foi trazido pelo Bruno, pegou o violino e saiu tocando. Eu falei, não acredito. Aí ele falou assim, eu nunca toquei violino não. Tá brincando comigo, pô, você tá gostando da minha cara? É isso? Pô, o cara pegou o violino e saiu tocando. O que me parece é que esse rapaz, esse jovem, ele foi uma expansão da consciência, né? E o que seria isso, Luciana, a expansão da consciência? É a expansão dos sentidos. A gente está acostumado a falar sempre nos 5 sentidos, né? Só que, na verdade, a nossa consciência, ela percebe muito mais. A gente não usa o mínimo de que ela pode nos oferecer dessa percepção, né? Então, geralmente, quando você tem um trauma, tanto físico quanto psíquico, né, é natural que esse tipo de fenômeno aconteça. Aí depois ele me contou a história dele,
e ficou estudando comigo. Você acredita que dali a havia um curso de férias de Juiz de Fora, curso de música antiga, tem até hoje, e ele se inscreveu no curso com 1 mês de aula, 1 mês de aula comigo. E eu disse para ele, olha, mas você é maluco? Você vai para esse curso, as pessoas vão lá tocar e querer mostrar. Não, eu vou. E ele tem uma coisa que eu gostei do Dalves, que ele é muito corajoso. E a coragem faz parte da vida, a atitude. Você acredita que lá em Juiz de Fora, as pessoas perguntavam, você tem mais anos de violino, né? Não, eu peguei há 1 mês, 2 meses, sei lá, um negocinho. Ninguém quis acreditar. Ele pegou o violino, eu vou tocar para vocês ouvirem. Ele saiu tocando, coisas da cabeça dele. As pessoas ficavam assim, olhando uma para a outra, sem acreditar. Realmente é um fenômeno. O que acontece é que nós temos as habilidades que ficam adormecidas, porque nunca foram mexidas, né? Mas a partir do momento em que aquela habilidade ela é mexida, é te apresentado possibilidades em que você vai estimular, você acorda ela e ela está ali para te servir. Aí, em 6 meses de instrumento, eu já estava no Festival Internacional de Música Antiga e Colonial Brasileira, lá em Juiz de Fora. E aí, no 3º ano de festival, eu vi a mulher em que eu tinha visto, né, entre a vida e a morte ali naquele momento. Meu nome é Carolina, eu tenho 28 anos. Eu sou... Ixi, perdi tudo. Meu nome é Carolina, eu tenho 28 anos, sou a esposa do Davert. Conheci ele no Festival Internacional de Música Colonial Brasileira e Música Antiga em 2008. A gente estava alojado no mesmo alojamento, ele estava no quarto do lado meu. E no primeiro dia de aula, a gente foi tomar café da manhã na mesma padaria com um grupo diferente de amigos. Eu estava lá porque eu também toco violino, e eu fui lá para fazer a aula de violino e tal. E ele começou a puxar assunto e foi surgindo a amizade daí. Depois, só no último dia, a gente começou a ter um caso lá no festival mesmo. E tudo começou a ser bem natural, parecia que eu já conhecia ele. Daquele dia para hoje já são 8 anos. E só alguns meses antes do casamento que ele contou que ele teve um sonho com violino, e nesse sonho tinha uma mulher, e essa mulher era eu. Eu estava nos Estados Unidos quando ele contou, porque ele tinha medo de contar isso para mim e eu me assustar. Só que quando ele me contou, eu falei, tá bom, legal. Como se eu já soubesse, não foi um espanto, nem soou como uma novidade. Então foi como se eu já soubesse e tudo foi muito natural. Você se sente essa mulher dos sonhos dele? Você acha que isso é tudo uma loucura da cabeça Não. de um músico talentoso? Como pra mim soa normal, eu acho que eu posso ser, sim, essa pessoa. Aí ela passou de novo no corredor da escola, eu falei, caraca, tem que ir lá. Aí eu fiquei com medo, né, de ir lá. Quando eu cheguei, era a mesma mulher, mas só que ela não estava muito a par da situação. Ela não sabia o que tinha acontecido comigo direito, mas ela já tinha se identificado comigo. E o tempo passou, a gente convive no festival quase 24 horas, né? Muita música, pessoas com afinidade alta, porque todo mundo está ali para aprender a tocar, ou tocar e conhecer outras pessoas, então é fácil se relacionar ali, nesse meio. E o tempo passou, hoje eu estou casado com uma mulher que eu vi no outro mundo. E ainda não sei se tu ouviu ou se tu tomou.